Shalom, Uvrahot, paz e bênçãos. Nosso terceiro vídeo sobre os livros históricos. Abordaremos hoje sobre o livro de Josué. Um pouco de estatística desse livro. Ele tem 24 capítulos e 658 versículos. O título do livro Josué deve à figura principal do livro. Significa o nome do livro, o nome Josué, a salvação do Senhor. Os gregos traduziram no hebraico Yehoshua, onde na versão grega resultou justamente em Jesus, Jesus, que passa para a Vulgata, a tradução para o latim, por Jerônimo, justamente no final do século IV, início do século V, depois de Cristo. A autoria, né, anônima, e há debates nos círculos acadêmicos. No entanto, há uma defesa que Josué escreveu a maior parte desse livro. Josué 24, 26, é dito que o próprio Josué escreve o seu discurso para o povo. E aparece também recorrentemente o pronome nós ou nos. A tradição judaica, através do próprio Talmud, Baba Batra 14b e 15, vai sugerir justamente que Eleazar, o sumo sacerdote, adicionou esse apêndice e que seu filho Finéias acrescentou o último versículo, Josué 24, 33, a fim de dar o toque final do livro. O tema principal do livro é sobre risco e vitória da fé em Israel. Ele é datado aproximadamente de 1405 a 1375 a.C. Ou seja, ele cobre um período histórico aproximadamente de 25 anos. O versículo-chave do livro é Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 9. Deus, não é? Em várias ocasiões, ele está justamente animando Josué. Anima-te, tem bom ânimo, esforça-te. A estrutura do livro sugere nós dividirmos o livro, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 12. Nesta sessão vai justamente abordar a introdução e a conquista da terra prometida. Dos capítulos 13 até o 22, então nesta sessão temos instruções para a distribuição das porções da terra prometida. Dos capítulos 23 a 24, vamos encontrar o discurso de despedida de Josué, lá no capítulo 24, versículo 26. Existe algo bastante interessante no capítulo 24, já iniciando no versículo 1, que Josué ele faz um tipo de ele relembra ao povo
como foi que eles chegaram a ocupar e a conquistar aquela terra. Ele vai mostrar os milagres realizados por Deus, o período que eles estavam sendo escravizados no Egito, através dos milagres das 10 pragas, a abertura do mar, ainda sobre a questão da abertura do Jordão, volta um pouco mais, fala sobre a chamada de Abraão, sobre o patriarca Isaac, e parece que nós encontramos no capítulo 24 uma espécie de uma renovação de aliança. É como se estivéssemos diante de uma cerimônia nupcial e os noivos estivessem comprometidos através dos votos da aliança em respeitar, em honrar e em amar. Então, na leitura do livro vamos perceber que, de uma forma com grande frequência, Josué ele faz várias perguntas ao povo e em seguida o povo responde. É como se estivesse acontecendo ali uma renovação da aliança. Somente para ilustrar essa explicação, se vocês puderem agora acompanhar a leitura, Josué capítulo 24, e o versículo 1, nos diz o seguinte: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ele começa a fazer essa retrospectiva, partindo desde o tempo em que Terá, pai de Abraão e de Naor, serviram a outros deuses da além do rio Eufrates. E ele prossegue aqui no versículo 3: eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E aqui ele vai falar sobre Jacó, Esaú, a possessão das montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Fala a respeito de Abraão e de Arão. E a partir então do versículo 14, o texto versa o seguinte: Josué falando para o povo: agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, aqueles que vos escravizaram, que estavam na linha de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa e a minha tribo serviremos ao Senhor. Então logo o povo responde. Então Josué primeiro fala, depois o povo responde, versículo 16: longe de nós o abandonarmos o Senhor
para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós, a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. É como se Josué estivesse mostrando para o povo toda a impossibilidade para eles de fato analisarem o peso que há nesta renovação da aliança. Será que de fato você quer prosseguir nessa renovação, nesse pacto agora, dessa renovação com o Senhor? Aí o povo novamente responde. No versículo 24: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Então esse vai e vem, Josué fala, o povo responde, o povo fala, Josué responde. É como se fosse uma espécie de uma renovação da aliança. A teologia do livro é distinta, né? Temos aqui a questão da matança dos cananeus, um tópico bastante polêmico. O outro é o teísmo. Vamos encontrar o protagonista da história, o Deus Yahvé. Ele não é um Deus que está meramente distante do povo, pois ele não está. Ele é um Deus que interage na história. A sua imanência, ela é bastante externada por meio dos eventos neste conteúdo desse livro. E a necessidade de um discipulado autêntico, que vamos perceber que de fato não há um trabalho voltado para a preparação de um sucessor, como ocorreu no caso de Moisés para com Josué. A questão da matança, capítulo 2, capítulo 6 do livro de Josué. Será que foi um genocídio? Certamente não. Será que foi um crime étnico? Certamente não. Será que houve a chamada xenofobia, uma aversão, ou um medo, ou um ódio para com os estrangeiros? Certamente não, pois a própria Raabe, com a sua família, acompanha depois o povo de Israel. Como também, lá no capítulo 12 do Êxodo, e o versículo 37, é dito que um misto de gente, de estrangeiros, né, que também chega a acompanhar na saída do Egito para a terra prometida com o povo de Israel. Então não há nenhuma xenofobia naquele contexto do extermínio dos cananeus. Não é? Deus não é apenas um Deus israelita que está julgando outros povos. Não, porque o próprio povo de Israel ele foi julgado. Os próprios cativeiros vai justamente nos revelar isto. Cativeiro assírio, em que o reino norte ele é destruído,
e depois o cativeiro babilônico, que o reino de Judá também é levado e é destruído. É preciso nós entendermos, né, que aquele contexto ali de matança de respeito a um contexto de guerra. Não um contexto de guerra dentro de uma mentalidade, não é, odierna, em que é pautada, em linhas gerais, por questões políticas e econômicas. O contexto aqui era voltado primeiro para uma questão de sobrevivência, visto que as terras férteis eram pouquíssimas terras, então teria que se lutar, que se brigar pela questão de terras favoráveis ao cultível, não é? Terras que houvesse abundância de água. Então era dentro desse contexto, como também a chamada Guerra Santa, que se travava uma luta entre nações. A que prevalecia era de fato a divindade daquela nação, que estava saindo como a divindade vencedora. Então tinha também esse contexto de uma guerra santa. E é preciso também nós entendermos as práticas dos cananeus. E de fato o extermínio desse grupo, não é, seria um favor à própria raça humana. Então, uma palavra que vamos encontrar dentro da destruição total no hebraico é justamente o termo herem, que vem do verbo haram, onde na língua portuguesa a tradução que nós encontramos é o anátema. Então é a oferta feita a Deus, não é? Todo o despojo de guerra adquirido com a vitória sobre o inimigo, que era considerado uma obra divina. Então o despojo de guerra era separado era consagrado para a destruição. Isso era de certo modo uma forma de proteger o próprio homem, o povo hebreu, de participar de uma guerra com um interesse voltado para as questões econômicas, financeiras. O escritor Paul Copan, não é? Ele, trabalhando no contexto do capítulo 6, que é dito que e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o jovem ao velho, a mulher como ao homem, ao animal graúdo como miúdo. Então esse termo aqui, e de tudo, não é? Assim como Josué 10:40, assim feriu Josué toda aquela terra e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu. Então, esse tudo, toda, na verdade, não é bem assim que devemos entender, como se fosse no sentido literal. De acordo com Paul Copan, através de pesquisas arqueológicas, linguísticas, ele vai defender que devemos entender o texto no sentido literária e não literal. Era um exagero retórico de se referir à destruição dos habitantes de uma certa região. Então chegava a um exagero a utilizar o termo toda, o termo tudo. Isso era um vocabulário comum que era empregado no Oriente Próximo Antigo. Então a própria estela do faraó Merneptah, filho de Ramsés II,
ele vai dizer que destruiu toda a semente de Israel. Só que Israel, ele continuou vivendo séculos e mais séculos depois desta menção do faraó Merneptah. Israel nunca deixou de existir. Então era um vocábulo comum dentro do Oriente Próximo. Aqui nós temos um mapa onde vamos encontrar justamente a identificação da cidade de Jericó, não é? Então a pergunta que nós temos aqui é a seguinte: será que Josué era um centro urbano que vivia pessoas, comercializavam, uma cidade, não é? Com todo o movimento comum que existia dentro daquele contexto? Então o Pocopan, ele vai mostrar através de pesquisas arqueológicas que Jericó, ele de fato não era um centro urbano, ele era um posto militar avançado, em que esse posto militar, ele protegia 3 estradas que justamente ela convergia para as cidades, não é, de Betel, de Jerusalém e Siló. Então era um tipo de uma fortaleza militar com uma porção do exército que comumente se encontrava o sacerdócio, o rei e uma prostituta, que tanto poderia atuar servindo as tropas ou como uma prostituta ritualística. Os cananeus, pessoal, eles praticavam uma diversidade de pecados durante o seu dia a dia. Então havia o chamado sacrifício de crianças. Crianças eram assassinadas, eram mortas, com o objetivo de agradar as divindades, como Baal, como Anat, dentre outras divindades. Havia chamadas orgias ritualísticas sazonais, em que jovens adolescentes elas eram violentadas e mortas pelos sacerdotes pagãos, só para garantir a questão da fertilidade da terra. Bestialidade, né? Sexo entre pessoas com animais, chamado adultérios. O Pocopan, no livro, cujo título é uma pergunta, Deus é um monstro moral? Então, neste livro, o Pocopan, ele traz aqui um fragmento onde é dito que os atos sexuais dos deuses, como uma espécie que os atos sexuais dos deuses e deusas eram imitados pelos cananeus como uma espécie de ato mágico. Quanto mais sexo nos lugares altos cananeus, mais isso iria estimular o deus da fertilidade, que era Baal, com a sua consorte Anat, o que iria significar mais derramamento de sêmen, mais chuva, que iria ser produzido para regar a terra. Além desses pecados, havia um desejo desenfreado para exterminar o povo de Israel. Então eram esses pecados que eram praticados lá por esses povos nas terras de Canaã. Então, certamente, o extermínio nessa região não envolveu, de acordo com Pocopan, crianças, pessoas civis não combatentes, e sim combatentes
militares que foram exterminados. A cidade, de fato, ela era uma verdadeira fortaleza. Ela era justamente rodeada por 2 muros, construídos com tijolos, feitos, com barros cozidos, que mediam em torno de 10 centímetros de espessura por 30 a 60 centímetros de comprimento. A chamada muralha externa, ela tinha aproximadamente 2 metros de espessura e chegava a quase 10 metros de altura. Havia uma distância para uma outra muralha, que era a muralha interna, que tinha aproximadamente 5 metros de espessura e que, juntamente com a muralha externa, chegava também a 10 metros de altura. E havia casas construídas, entre essas muralhas. De modo que os especialistas, os arqueólogos como John Garstein, quando chega nesta cidade e começa a pesquisar, ele percebe que as muralhas caíram, a muralha externa para fora, levando consigo a muralha interna e fazendo uma espécie de rampa. O que acontece é que uma outra arqueóloga, ao chegar neste lugar, ela percebe que não havia uma cerâmica típica do tempo da Idade do Cobre, que seria uma cerâmica cipriota. E, tomando como base a ausência da evidência, ela defendeu que a cidade de Jericó teria sido destruída em 1550 a.C., ou seja, 150 anos antes da data do primeiro pesquisador, que foi John Garstein, ter então concluído. O que isso quer dizer, na opinião de Kathleen Kenyon, é que não houve de fato conquista, pois a cidade estava abandonada quando Josué chegou naquela época. Só que um outro pesquisador, chegando nesta cidade, ele vai de fato fazer uma releitura das anotações de Kathleen Kenyon e vai de fato perceber de que as cerâmicas que foram encontradas datavam justamente o mesmo período em que o John Garstein tinha de fato chegado a identificar, 1400 a.C. De modo que o que nós vamos perceber, nessa discussão, que os arqueólogos não podem de fato, de forma alguma, contestar, é que houve um abalo, de acordo com as pesquisas arqueológicas naquele local, naquele sítio arqueológico de Jericó. Houve um incêndio, encontraram vasos cheios de cereais, significa dizer que foi na época de uma primavera, e que houve uma fuga, pois os grãos não foram consumidos. Tudo isto vai corroborar com as descrições bíblicas que nós vamos de fato perceber, no livro de Josué. Basta você ler o capítulo 2, versículos 5 e 7, diz que a cidade ela era extremamente fortificada. A cidade foi maciçamente destruída pelo fogo
Josué 6:24, e a arqueologia descobriu isto. A destruição ocorreu no tempo da colheita da primavera, como está escrito em Josué 2:6, e também a arqueologia chegou a revelar isto nas suas descobertas. O ataque à cidade de Jericó foi breve, uma vez que os grãos não foram consumidos, como está de fato registrado em Josué capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20. Ok? Até mais.